Olá pessoal, hoje o nosso tema será sobre comprometimento e envolvimento. É algo muito importante porque é interessantíssimo as pessoas terem uma ideia da diferença entre você estar comprometido com algo e você estar simplesmente envolvido com algo. A diferença é intrigante, é irritante na realidade, e a maioria das pessoas simplesmente se envolvem e falam: puxa, mas eu me envolvi tanto nesse projeto. Envolvimento é quase nada perto do comprometimento. Então nós vamos enriquecer sobre isso hoje, mas antes disso eu quero falar para você uma história real que aconteceu. Provavelmente eu não tenho a data nem os nomes exatos para explicitar legal, mas é interessante vocês pegarem a ideia. Que isso aconteceu mais ou menos no início, foi do início para o meio do século XIX. Existia um homem que ele conseguiu, na realidade ele não nasceu em família nobre, nasceu um tanto assim equilibrado, mas considerado classe média baixa. Esse cara construiu muitas coisas na vida. Quando estava próximo à transcendência, ele sabia, ele tinha consciência que tudo que ele tinha construído ajudaria muito a família dele, é óbvio, aquela estrutura financeira toda que ele tinha, e ajudaria muitas pessoas, incluindo o país dele. Mas ele sabia que ele ia deixar aquilo como herança, mas ele não queria deixar só aquilo, ele queria deixar a técnica de como que ele fez aquilo. Então, ele pensava nisso, em como deixar aquela técnica, tipo, tudo que o cara colocava a mão, ele fazia prosperar. Quando colocava a mão, fazia virar ouro praticamente. Então ele tinha o dom, ele tinha o instinto daquilo, e ele aprendeu isso com o decorrer da vida, construindo coisas, porque ele nasceu assim, muito frágil, e foi construindo. Aí esse cara, ele participava de muitos eventos sociais, porque o foco dele, ele queria desenvolver, ele tinha ideia, mas no entanto ele não tinha o tempo para se dedicar àquilo, e a passagem dele estava indo. Ele sentia que estava próximo à transcendência, baseado na idade, então ele falou: cara, um dia eu vou morrer e eu tenho que deixar isso. Aí ele encontrou um outro cidadão, encontrou um jovem, aproximadamente 20 anos, conversando. Ele percebeu que esse cara tinha as características de um ser que só precisava esculpir, então ele teria as características propícias para aprender até as técnicas e para aplicar as técnicas. Convidou esse cara, ele concordou. Ele trabalhou 25 anos, ele se dedicou 25 anos da vida dele trabalhando nesse tema, o que eles chamavam de a ciência do sucesso, o que eles chamaram na época. Então, o que eu estou falando para vocês é para vocês terem consciência de que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui com vocês não é uma coisa empírica que foi criada por um homem comum, são estudos de muitas pessoas. E eu peguei algum material, estudei e uni esse material com outros, eu uni com coisas relacionadas também à espiritualidade, à intelectualidade, que são coisas que nós praticamos aqui. Então, isso tem embasamento científico. Esse cidadão que estudou 25 anos, ele pesquisou em 25 anos mais de 15 mil pessoas, selecionou pessoas bem-sucedidas financeiramente. Esse era o foco deles, o lado financeiro. Desses mais de 15 mil, ele selecionou 1.000 que eram considerados os mais milionários deles. E desses 1.000, eles retiraram 500. Por que esses 500? Não foi de forma aleatória, foi simplesmente porque esses 500 eram pessoas ricas e que tinham satisfação, tinham felicidade, tinham saúde, a família vivia em harmonia, eles economizavam, mas não eram mesquinhos. Esses outros, os demais, eles chegavam até um nível de mesquinharia para ter o financeiro. Então, tem um certo nível de pobreza naquela riqueza, que eles não consideravam aquilo como riqueza. E esses 500 eram então os mais ricos nesse ponto de vista, levando em consideração os valores humanos, os valores espirituais, a felicidade, a satisfação. Porque os outros tinham muitos momentos de tristeza, porque conseguiram muitos patrimônios de forma errada. Bom, depois eles pesquisando, o mais importante disso tudo é que desses 500, mais de 95 não nasceram em família nobre também. Esses 500 nasceram em família pobre. Então, eles pesquisaram esses 500 e descobriram características de homem que eles tinham, que fizeram com que eles crescessem. E eles descobriram que essas características, elas têm que estar impregnadas no ser humano.
Então, descobriram que esses seres, eles tinham um hábito, eles não forçavam para fazer coisa. Tipo, quando eles estavam diante de pessoas da sociedade, longe dos familiares deles, eles agiam de forma natural, como se todos fossem da família. Tipo, eles tinham o hábito de praticar a receptividade. Quando chegava um ser que era estranho, ele, bom dia, olá, tudo bem? Era natural. Eles não se importavam com o que a pessoa ia achar. Eles pensavam que eles tinham a obrigação de tratar bem as pessoas, porque aquela lei, aquela regra do que eu faço para você, eu recebo, é uma realidade. Porque a grande parte da sociedade, elas se aterrorizam, elas têm medo quando você, até mesmo, pode observar, quando você cumprimenta alguém, você vê que a pessoa até leva um susto. Pô, parece que não é mais natural você cumprimentar as pessoas. Entendeu? Então eles tinham esses hábitos, o hábito do sorrir. Eles não sorriam com um sorriso falso, eles sorriam da alma. Imagine uma criança, e raciocine uma criança quando ela está sorrindo. Uma criança sorri de dentro, sorri com pureza. Era assim que eles faziam, não forçavam um sorriso para dar aquela falsa ideia de felicidade. Bom, eles tinham hábitos. Bom, esses estudos nesses estudos foram desenvolvidos, e tem muitas técnicas dessas que nós estamos aplicando aqui. E entre essas são os hábitos, e esses hábitos, nós já comentamos alguma coisa sobre esses hábitos ontem. Observe bem. Então, hábito é importantíssimo o ser humano ter hábitos saudáveis que levam ele ao crescimento. Caso contrário, os hábitos deles vão jogar ele na lona. Então, é interessante a gente ter consciência disso. Aí, muitas vezes, só que o maior problema de homens comuns é que a maioria se esconde no passado ou no futuro. Tipo assim, a maioria quer ter hábitos bons, mas só que fica se escondendo no passado. Tipo, puxa, mas eu sou assim porque meu pai foi assim, eu fui criado dessa forma, a minha classe social foi essa, os meus amigos... Ele está se escondendo no futuro. Então o futuro não vai alterar o presente dele agora. Vai ter uma técnica que a gente vai te dar uma ideia de como ele está se escondendo no passado, perdão. Vai ter uma técnica que nós vamos te dar uma ideia de como que você viaja no tempo, vai lá no seu passado e usa ele para te auxiliar no seu presente e consequentemente no seu futuro. Mas você ir lá se lamentar e reclamar do seu passado, o passado já passou, a vida é presente, e o teu futuro, você vai definir ele vivendo o seu presente. Outras pessoas se escondem só no futuro, se preocupando com o futuro, tipo, eu vou me preocupar com o que vai acontecer amanhã, vai que amanhã eu estou desempregado, vai que o ano que vem meu governo vai perder, então preocupando com o futuro. Olha só a palavra preocupar, o pré é ocupar a mente antes da hora. Então, quando você está preocupado, você ocupando a mente antes da hora. Pesquisas afirmam que mais de 90% da sua preocupação é coisa que nunca vai acontecer. Então você perde tempo se preocupando. Não existe o se preocupar, você tem que planejar o teu futuro, não é preocupar. É diferente. E o que você tem que fazer, então, para você conseguir ligar o raciocínio? É ter uma ideia, ter consciência do que é comprometimento e envolvimento. A única coisa que nós solicitamos a você é que você se comprometa, não se envolva. Se comprometa com coisas. E eu vou te dar uma ideia agora do que é comprometimento e envolvimento, para você ter isso com você, e você vai perceber que isso vai te auxiliar muito. Tipo, se no café da manhã você tomou um café com leite e um pão com manteiga, aquele leite que estava lá no seu café, aquela vaca que produziu aquele leite, ela estava envolvida em um alimento para alimentar você. Ela estava envolvida. Se ao meio-dia você comeu feijão, arroz e um peixe, aquele peixe, ele estava comprometido com o seu alimento. Olha só, o envolvimento e o comprometimento. A vaca, ela estava envolvida no seu café da manhã e ela produziu o leite, produziu o seu alimento e ela continuou a vida dela. O peixe não. O peixe dedicou a vida, ele deu a vida dele para o seu alimento. Comprometimento é isso. Comprometimento é você dedicar a tua vida a algo. Tipo, é você colocar, quando você está comprometido com algo, você respira aquele algo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Isso é comprometimento. Isso é querer de dentro. Tem homens aqui entre vocês, tem gente que tem comprometimento, mas tem gente que não tem. Isso é certeza. Não é que eu acho, não. Agora, cada um tem que fazer a reflexão dele, entendeu? Então, mas muitas vezes você não tem comprometimento, se é que você não tem, porque você não sabe o que é ter comprometimento. Raciocine dessa forma. O que você quiser na sua vida, se você colocar um comprometimento naquilo, qualquer coisa,
você vai ser aquilo. Porque se você acorda de manhã, pensando, respirando, trabalhando, focando tudo naquela direção, meu amigo, você tem o poder de construir. Você vai construir aquilo. Então, mas só que você tem que entender o que é comprometimento e o que é envolvimento. A maioria das pessoas só estão envolvidas e o pior, se envolvem em devidos momentos. Se envolvem e sai fora daquilo. Então, a pessoa tem que definir o que ela quer e se comprometer com aquilo. Porque caso contrário, o mundo vai estar cheio de armadilha, cheio de coisas te persuadindo para você sair daquilo. Aquele peixe que virou um alimento para você, por exemplo, aquele peixe, ele caiu numa armadilha para ele ser seu alimento. Tipo, alguém fez uma armadilha para ele, foi lá e pegou ele, e ele se transformou num alimento. Por mais que ele não quisesse, ele teve que dar vida para ser um alimento de alguém. Se você não se comprometer com algo, você vai cair em várias armadilhas, igual a do peixe. Daí você fala assim, mas eu não vou morrer. Não, você não vai morrer assim, você simplesmente não vai viver. Você vai sobreviver, se você não tiver comprometimento na vida. Sobreviver é uma coisa, viver é outra. É uma coisa bem diferente. Então, vale a pena você se comprometer. Porque olha só, o peixe, ele se comprometeu em um alimento e deu a vida, você não. Observe bem, quando você se comprometer em algo, você não vai morrer por aquele algo, você vai se comprometer. Todo o processo, nós vamos falar futuramente, ele tem etapas, e daí no início dessa etapa, você vai sofrer, você vai dar um certo sacrifício teu no que você quer, no início. Depois, aquilo vai fluindo, vai ficando mais fácil. Então, você vai sentir que você sofre um pouco com algo quando você quer, no início. É igual na sua profissão, se você já tem uma profissão definida. Quando você começou a trabalhar, no começo, você sofreu, se esforçou mais. Depois aquilo, você vai assimilando e vai ficando mais fácil. É mais ou menos por aí. Tudo na tua vida, quando você tiver comprometimento, então o começo é um pouco mais difícil. Depois as coisas vão fluindo naquela direção, e com certeza as probabilidades suas de conquistas daquele sucesso aumentam em porcentagens consideráveis, tipo de 100%, 200%, 300%, mas se você não se comprometer, pode ter certeza que você vai estar fadado a muitos insucessos e viver uma vida se enganando, falando, eu sei isso, eu fiz aquele curso, eu comecei aquele outro, e no final você não emplacou nada, você não se comprometeu com nada, certo? E hoje a nossa ideia então é só frisar, eu fiz um comentário aqui um pouco extenso, mas foi com um foco de reforçar sobre o comprometimento e o envolvimento principalmente. E com certeza eu acredito que você conseguiu pegar a ideia, e aí é questão só de reflexão, catar a ideia para você e procurar trabalhar ela. E hoje então fechou o raciocínio.